Salve, salve, nobre poltronauta! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Poltronaverso. E hoje nós vamos falar, Bracaco, sobre o segundo episódio de Invasão Secreta. Meu amigo, que episódio foi esse? Salve, Bracaco! Salve, Mister Joseph! Estamos aqui de madrugada gravando. Que episódio, meu caro! Que episódio! Super empolgante. Exatamente, nós estamos aqui acordando lá madruguita para ser um dos, não vou falar um dos primeiros, né? Mas para que você possa amanhecer aí e ser a sua companhia matinal para Invasão Secreta. Boa! Boa, boa, Bracaco. Antes da gente falar o que nós achamos desse segundo episódio, eu quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal, deixar aí a sua inscrição, seu like, o seu comentário. Isso ajuda bastante a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e você passa a fazer parte dessa comunidade de poltronautas. Bracaco, meu amigo, vamos lá. Segundo episódio de Invasão Secreta. Que episódio, meu caro? Que episódio! A Pois é. trama, o clima de espionagem, as dúvidas, quem é Screw, quem não é, só potencializou nesse segundo episódio. Achei sensacional. Muito bom, muito bom, muito bom. Exatamente, né, Zé? Como a gente tinha comentado no, no episódio anterior, eles mantêm aquele clima de paranoia e cada vez mais aumentando, né? Eles mostram um pouco mais da intenção dos personagens, o que aconteceu, né? Durante esse tempo que a gente ficou sem ver o Nick Fury, sem acompanhar a história dele com os Skrulls, até tem um pouquinho de Remember dele se conhecendo, né, na década de 90 com algumas cenas bem no comecinho já lá da Capitã Marvel, e daí mostra um pouco desse lapso de tempo, o que, que a gente não viu, né, acontecendo na história do próprio Nick Fury com os Skrulls, a promessa dele, né, como o Gravik e alguns outros Skrulls comentaram no episódio anterior, quais são as intenções deles, começa a ficar mais claro esse jogo de xadrez, e a gente percebe que o negócio é grande, né, Zé? Tem muita É gente grande. envolvida. É grande, cara. É grande. A gente já vai imaginando aí ah, o, o clima, né? Todo de realmente paranoia. A série se propõe muito a isso. E esse segundo episódio consegue estabelecer muito bem essa, essa proposta, né? Esse segundo episódio ele explica melhor o que os Skrulls estão fazendo aqui na Terra e por que né, está se gerando essa invasão toda, essa revolta toda Sim, né, dos Skrulls. Então eu achei muito, muito bom. E, bom, o primeiro episódio a gente comentou sobre essa questão da história do Nick Fury, né? Que nós iríamos conhecer um pouco mais sobre o que aconteceu com o Nick Fury durante o Blip, o que ele estava fazendo. E eu fiquei surpreendido porque vai além disso, né? sim, A gente tá conhecendo a história do Nick Fury como um todo, né? Quem é o Nick exato. Fury, as intenções dele, a gente tá conhecendo mais dele. Então eu tô achando isso sensacional já nesse segundo episódio. Muito, muito interessante, né? Essa proposta aí que a série Sim. traz. Inclusive, né, José, meu caro amigo Joseph, a gente fez digamos, predição, né, no último episódio, dizendo que ia ser a série contando a história do Nick Fury, que a invasão secreta, os Skrulls, na verdade é só um pano de fundo para aprofundar a mitologia do personagem. E a gente estava certo, Exato. porque mostra, né, igual você comentou, o que rolou com ele durante o blip, o que ele fez depois disso. Porque, querendo ou não, se eu não me engano, o blip acontece em 2018, 2017, algo assim, e eles vão voltar só em 2023, né? Que são 5 anos blipados. Então, e ele foi blipado, tanto que a cena pós-créditos do Guerra Infinita é ele e a Maria Hill desaparecendo. Maria Hill essa que escapou do blip, mas dessa vez não escapou, né? Não escapou, né? A gente ficou em dúvida no primeiro episódio se a Marvel Isso. ia ter coragem de matar ela, e realmente ela E, e está foi-se, morta, né? né? Não é um Foi-se. spoiler, né, gente? Já no último episódio a gente já teve a Isso. cena.
A gente toma cuidado para não contar spoiler do episódio atual, mas sempre nós não tem como a gente não falar do anterior e aí remeter, né, Exatamente. aos acontecimentos. Então, de fato, Ah, né, a Maria Hill já era no MCU. Pelo menos, né? e eu, a- e eu acho estranho, tipo, eu acho estranho, não, eu acho interessante isso, porque se você querer parar para pensar, a formalização, digamos assim, a carteira assinada, a CLT dos Vingadores foi a morte do Coulson, né? O Sim, Loki matando ele foi o sim, estopim para eles se tornarem os Vingadores. Talvez essa morte da Maria Hill seja o estopim para o Nick Fury voltar a ser o Nick Fury fodelão que a gente conheceu. Porque exato. outra bosta, né, que a gente fez sobre essa questão da invasão secreta ser a redenção do Fury é até o final ele voltar a ser o Fury líder dos Vingadores. E talvez isso até possa descambar para os próximos projetos da Marvel, né? Criação dos Exato, Thunderbolts e tudo exato. mais. Talvez os novos Vingadores seja ele retornando para essa posição de liderança e tudo mais. A gente tem, inclusive, aparições aí de personagens bem interessantes, né? Voltando para a trama nesse episódio. O que você achou, Zé? Sem, né, se aprofundar muito, você acha que estão bem? Você gostou da participação desses personagens? Sensacional. Achei muito madura essa série. Achei assim uma trama muito coesa, assim, coesa não é a palavra, né? Mas ela tem se distanciado um pouco desse estilo piadinha, né? Esse estilo Sim, coloridinho da Marvel e tá vindo pra uma parada realmente mais fria, mais pesada. Essas participações que você comentou, elas achei incrível, sensacional mesmo, a forma como ela aparece, a maneira, né, como é colocado na série. Não tá ali de graça, então vai eu acho que esse é o papel de um episódio de uma série curta como essa, né? Da Marvel. A série vai crescendo a cada episódio. E você não vai sentindo, assistindo o episódio, tendo aquela sensação de que, poxa, não aconteceu nada de importante, a história não sim. evoluiu. Mano, o primeiro episódio termina com a morte da Maria Hill e te deixa assim, caramba, cara, sério que eles fizeram isso? Putz, né, Maria Hill morrendo. Esse segundo termina com você de novo. Caramba, cara, como assim, né? Eita, Aham. oxi, O que cliffhanger é muito bom. é muito bom. E sabe, eu tava sentindo falta nas séries da Marvel disso. Para mim, a série que soube muito, mas assim, muito bem explorar esses ganchos era a WandaVision, que Aham. terminava, você já queria ver o próximo, Sim, né? Loki trouxe um pouco disso também, sim. mas Invasão Secreta, para mim, está sendo excelente, sabe? Cara, você se prende no Boa. episódio, você se interessa, você quer entender mais, você, pelo menos Sim. eu estou entrando nessa vibe de querer mais, assim, sabe? De invasão secreta. Mas você sabe, Exatamente. Bracaco, só sem te cortar, mas você sabe que a série, ela tá meio morna, né? O primeiro episódio não fez tanto barulho, né? Não foi uma coisa assim, Aham. nossa, uau. Pode ser que mais pra frente as surpresas vão aparecendo, vai chamando mais atenção, mas em Sim. repercussão ela não tá tanto assim, né? Eu acho que, assim como os personagens da série desconfiam do Nick Fury, acham que ele não é mais o mesmo, as pessoas no mundo real também desconfiam da Marvel, acham que ela não é mais o mesmo. Não é O mais a pessoal tá com o mesma, pé né? atrás, assim, Boa, boa. depois de tudo que rolou. É, não estão com tanto interesse. E ainda falando, né, sobre as participações, eu tô percebendo uma coisa. Não sei se é impressão minha e tudo mais. Essa série, ela é assim, o mais próximo material dela, digamos, seria o Falcão e o Soldado Invernal. A Isso. trama, né, o tema. É, e eu tô achando interessante porque lá fazia uma rima dos apátridas, o pessoal sem nação, com o Sam Wilson, que é negro, né? O Falcão, Aham. que agora é o novo Capitão América. E aqui a série de novo rima a questão dos Skrulls não terem pátria, né? Serem
tirados da nação deles por causa da guerra com os Krees, com o Uhum, fato do Nick Fury ser negro. Então, essa uhum. questão do racismo, da segregação, eles fazem rimas muito boas. E aí tem um discurso desse personagem, que é uma das participações especiais desse programa, desse episódio, que ele faz exatamente essa rima. Você não sabe se ele está falando sobre etnia ou sobre a raça, né? Sobre ser Sim. Skrull ou sobre a etnia dele. É, Muito bom. acho que isso é bacana, porque você pode usar metaforicamente, é uma metáfora, né? A Sim, questão da invasão, o dilema que eles estão vivendo, o fato deles não poderem ser eles mesmos, né? Eles terem que estar escondidos. E você consegue fazer analogias com várias outras realidades. O ponto aqui é exato. o quanto que isso, a- a- essa opressão, né? O quanto que tem que viver escondido não vai causar em outras pessoas uma revolta tão grande a ponto deles quererem ser os únicos aqui, né? E a Exatamente. gente faz ligações com outras obras da Marvel que também tocam nesse assunto. Por exemplo, o próprio Pantera Negra, o primeiro filme, né? A gente tem o Killmonger, ele faz esse paralelo também, né? Exato. Me lembra muito, é muito parecido assim o que está acontecendo, né, aqui na série. Então a Marvel já explorou isso várias vezes. Se a gente fosse falar, talvez um ponto, não vamos dizer que é negativo, mas um ponto que está sendo repetitivo na Marvel é esse: as pessoas excluídas, né, que querem, em função dessa exclusão, se tornam vilões, né? E a gente já viu isso várias Sim. vezes. Então, talvez a não novidade da série é essa, né? Que a gente tá, Exato. tá acompanhando. Mas mesmo assim, mesmo sendo um tema batido dentro da Marvel, a forma como eles tratam traz um frescor, assim, É que tá né? sendo bem É, feito, né? É os bem diálogos feito. são muito bem feitos. Muito Não tem bons. aqueles diálogos expositivos que os personagens sentam, olham para a câmera e começam a contar o que eles estão pensando, o que eles estão passando. Exato. Não, eles estão vivendo as situações ali e você está acompanhando. E é assim que você vai se inteirando. Não ficam repetindo o nome de personagem. Você Isso. pegou, pegou, não pegou, já bola para frente. E cara, Entendeu? isso é muito bom que você trouxe. Os diálogos estão muito bem escritos, assim, né? Tem vários momentos ali nesse segundo episódio que você não tem como esboçar aquela reação, né? Tipo, nossa, ixi, né? Aham. É, deu nos dedos do cara. Inclusive essa expressão Deus nos dedos, quem assistir vai entender o que eu tô falando. Boa. Mas assim, realmente muito boa. Antes da gente encerrar, Bracá, com essa nossa primeira review aqui, né? Ó, primeira impressões, na verdade. Vamos chamar esse vídeo de Isso. primeiras impressões, né? É, queria só fazer um comentário que, se a gente resgata o que é Invasão Secreta nos quadrinhos, ela é algo um pouco diferente do que a gente está vendo aqui. Porque a Invasão Secreta nos quadrinhos tem um background, é o mesmo, né? A questão deles estarem aqui na Terra, eles estarem infiltrados, eles entenderem que dessa forma eles vão conquistar o seu espaço, dessa maneira, né? Apenas. Só que a graça da invasão secreta nas HQs é você não saber que herói é Skrull ou não, né? Aham. Então, chega um momento em que o embate entre heróis, essa é o grande X, né, da invasão secreta. Pô, será que esse Homem de Ferro é Homem de Ferro mesmo? Será que ele não é? Aqui na série, eles não vão levar por esse caminho porque a gente já entendeu que, embora ela se passe no MCU, embora ela se passe no mundo de fantasia, a série é um pouco mais pé no chão. Ela não tem essa parada de superpoderes, né? Pelo menos até agora isso não apareceu. É. Então, é, a essência das HQs continua a mesma, só que não é com heróis, é com lideranças políticas, é com Sim. influência política, é com pessoas da OTAN, é com. Cara, e eu acho que isso é sensacional, porque torna a parada ainda mais crível e uma ameaça ainda maior, porque a gente tá falando de guerra, a gente tá falando de mundos. Tem uma frase que o Nick Fury fala em uma determinada cena num trem que eu achei foda demais. Sim. Achei muito foda aquilo que ele fala, sabe? Sim. Que casa com isso.
Então, sensacional, né? Muito bom, segundo episódio. Inclusive, pegando o gancho disso que você falou, né? Só pra gente encerrar, eu tô achando corajoso da Marvel citar a OTAN, a Rússia, a Sim, Ucrânia, exato, nominalmente com esses acontecimentos aí, cara. Eu tô exato. impactado, assim, porque geralmente eles tentam dar uma aliviada e tal, e dentro do contexto do MCU, várias vezes, vários personagens, na hora que vocês assistirem, vocês vão perceber, eles falam assim, que está numa eminência de uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. E eles falam isso, lógico, né, dentro do contexto do MCU, mas caramba, é corajoso falar isso sabendo que a gente está nesse contexto no mundo real, né, cara? Sim, exatamente. É engraçado, né? Porque normalmente as produções, elas. Vou dar um exemplo bem fora aqui da casinha, tá? Mas só para poder fazer essa conexão. Quando o primeiro filme do Homem-Aranha ia ser lançado, tinha uma cena com as Torres Gêmeas. E aí aconteceu o atentado, eles tiraram a cena das Torres Gêmeas, porque Sim, em função de várias questões, né? Lá a gente tá falando de um atentado, muitas pessoas morreram e tudo mais, né? Apesar de que aqui a gente tá falando de guerra né, da Ucrânia, né? Muitas pessoas morreram, né? exato. Então, só que lá eles tomaram a decisão de não remeter a isso, não fazer nenhuma referência, né? Sim, A isso, para não causar nenhum desconforto. Agora, realmente, como você disse, isso está mais explícito. Não é que menciona a guerra da Ucrânia e Rússia, não é isso, mas o fato de você falar de Rússia nesse momento e falar de guerra nesse momento é muito sim, ousado, né? É muito ousado. exato. E Então, deixar realmente, muita claro coragem. que é uma guerra entre os dois países. Tanto que Aham. tem uma hora, um diálogo assim, que ele fala, né, que a Rússia acusa os Estados Unidos de ser responsável pelo atentado, e eles falam que ó, pode acontecer uma guerra mundial entre esses dois países, e a questão dos aliados se juntando, né, todo o xadrez acontecendo em relação a essa ocasião. Corajoso da Marvel. Essa série tá, olha, é, Corajosíssima, corajosíssima. Tá muito é, boa, tá muito boa. Sua nota, tá me Bracaco, para surpreendendo. o segundo episódio de Invasão Secreta. Eu dei, acho, 4.2, esse é 4.5 para esse Boa. episódio. Excelente. Eu também vou dar uma nota maior do que a que eu dei no primeiro episódio. Também 4.5 para Invasão Secreta, o segundo episódio. Tá ficando bom, tá ficando bom. Queremos mais, Quatro queremos bananas e mais. meia. 4 bananas e meia. É isso aí. Bracaco, muito Boa. obrigado mais uma vez. A gente tá aqui encerrando. Madrugadinha tá começando a amanhecer. O sol tá começando a surgir no Boa. horizonte. Espero que na Bracacolândia o fuso horário seja o mesmo para você também ver esse Sim. lindo sol que está nascendo Postei uma aqui. foto, inclusive, do sol. Boa, 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 boa. E você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça, deixe a sua inscrição, o seu comentário. O que você achou do segundo episódio de Invasão Secreta? Não se esqueça, acompanhe a gente, tem muita coisa bacana que tá chegando aqui no canal e a gente vai fazer toda quarta-feira, né? Eu ia falar Isso. quinta. Toda quarta-feira, bem cedinho, a gente já lança a nossa review aqui sobre os episódios de Invasão Secreta. Abraço, Bracaco, até a próxima! Fu! Falou!